Deus. Salmo de número 149. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. O verso 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Eu vou ler de novo o 6. Estejam na sua garganta altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Feche os seus olhos, Senhor Deus, nós agradecemos por essa porção da palavra, pedimos a ajuda do Espírito Santo que nos direcione, que nos ajude na ministração da mesma, que nós venhamos, Pai, sair daqui nesta noite edificados, preparados mais ainda para a nossa vida espiritual diária. Ser conosco, fala conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Glória a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Quero meditar com os irmãos neste texto, e nós vamos nos reter mais no verso 6, por isso eu fiz questão de repeti-lo. O Salmo 149, ele faz parte aí de uma série de salmos dos 146 ao 150, tratando de batalha espiritual. Ele é um salmo de louvor e de guerra espiritual. Ele faz parte da sequência do final do livro de Salmos, dos 146 ao 150, sendo o 150 o último salmos, que exalta o poder, a fidelidade e a glória de Deus. O tema central é que o povo de Deus deve louvá-lo com fervor, mas também agir como guerreiro espiritual contra o mal e a injustiça. O verso 6 está falando para que nós tenhamos na nossa garganta, ou nos nossos lábios, na nossa boca, louvores a Deus e espada de 2 fios nas nossas mãos. Parece que não está falando de guerra, parece que não está falando de uma batalha, digamos assim. Só que nós somos cientes que nós vivemos a todo tempo sendo atacados. A todo tempo estamos caminhando, todos os dias nós saímos e vamos para um campo de batalha e enfrentamos guerras diariamente. Há pessoas que vivem guerras internas entre si mesmo, uma batalha, um conflito de identidade, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Outros vão sofrer guerras e batalhas no seu trabalho, uma perseguição, e isso eu estou falando de coisa que a gente está vendo e está vivendo todo dia. Mas todos esses problemas, todas essas guerras, têm o seu início no âmbito espiritual. Todas essas guerras, esses problemas, essas dificuldades, vêm no intuito de nos fazer parar, desistir, abandonar, pecar, vacilar o nosso pé. Então, entenda isso, antes de nós entrarmos e adentrarmos aqui nessa meditação, que a nossa batalha, e a Bíblia vai dizer que a nossa guerra ela não é contra a carne e nem o sangue, ou seja, se aquela pessoa que se levanta te perseguindo, te caluniando, sendo a pedra no seu sapato, a guerra não é contra ele. A perseguição, o problema não é contra ele. Está nas regiões celestiais, nas guerras que nós batalhamos espiritualmente. Ok, se nós batalhássemos as nossas guerras contra a carne e contra o sangue, você ia lá, saía no soco com a pessoa, resolvia lá com 2 palitos, e você vencia a guerra ou perdia a guerra, né?
Ou a pessoa saía para lá com o olho roxo, ou você voltava para casa com o olho roxo, e aí quem foi embora com o olho roxo que perdeu. E aí você batalha essa guerra dessa forma. As guerras que nós vemos aí, o Donald Trump vai lá e ameaça o presidente da Venezuela, e aponta um monte de míssil para o lugar, um monte de canhão, um monte de navio cheio de arma, o outro aponta. Por quê? A guerra carnal, ela se resolve dessa forma. Se guerreia dessa forma. Quem não vive o espiritual, quem não entende que a batalha é espiritual, quando alguém calunia, ele vai e rebate daqui para lá. Quando alguém não entende que a sua batalha ela não é carnal, quando alguém levanta, ele levanta daqui para lá também e quer resolver o negócio no soco, no problema. Só que nós vamos entender aqui hoje, e eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre duas armas infalíveis. Se é que você quer realmente guerrear, e eu diria que nós não temos a opção de querer, nós temos que guerrear, e eu vou aqui te apresentar duas armas infalíveis para a nossa batalha. Lembrando, como eu disse, o Salmo 149 está dentro desse bojo de salmo de guerra espiritual, de batalha espiritual, e ele aqui nos dá duas armas infalíveis para a nossa batalha diária. Neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre duas armas infalíveis na vida do crente: o louvor ao Senhor e a palavra de Deus. Duas armas infalíveis na vida do crente. Primeiro, o louvor ao Senhor, e segundo, a palavra de Deus. O verdadeiro louvor deve estar em nossos lábios, e a espada afiada de dois gumes, que é a palavra de Deus, deve estar nas nossas mãos. Nós não temos como, irmãos, batalhar, vencer a batalha espiritual, se nós não nos munirmos dessas armas. Se nós não tomarmos posse dessa arma. E quer saber do negócio? Quando a pessoa se alista, ele passa lá no almoxerifado, acho que é assim que fala em português, né? E aí dá para ele todas as ferramentas que ele precisa para exercer a tal função. Nós já passamos no almoxerifado do céu e o Senhor já nos deu essas duas armas para nós batalharmos. Nós temos o privilégio de poder louvar e nós temos também a palavra de Deus como arma na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O louvor é uma arma essencial na vida do... Obrigado, meu filho. É uma arma essencial na vida do crente. Olha só, o louvor ao Senhor é uma poderosa arma para vencermos os inimigos. O louvor é uma arma poderosa para nós vencermos os inimigos. Coloca para mim, Marcos, 2 Coríntios, capítulo 20, o verso 21 ao 23. Quando o povo comandado pelo rei Josafá, é Crônicas, perdão. O rei Josafá começou a cantar e a dar louvores ao Senhor. O próprio Senhor pôs emboscadas contra os inimigos do seu povo. Olha lá, acho que é Crônicas 20, 21 ao 23. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Uai, olha só, era uma guerra, batalha, meus irmãos. Se fosse hoje usar essa mesma estratégia, as pessoas chamariam de loucura. Não, nós não vamos batalhar, é para ir os cantores na frente, os tocadores, a banda vai primeiro e vai adorando ao Senhor, e Deus vai entrar no meio desse negócio. É loucura.
É loucura. Só que olha o que aconteceu. Eles começam a louvar daqui, bendito seja o Senhor, louvado seja o Deus de Israel. E o tambor e a harpa tocando, e eles louvando ao Senhor. Enquanto eles louvavam lá, os inimigos que estavam vindo de lá para cá, juntou dois, matou lá, arrebentou com os da montanha de Seir, e depois se embolaram lá e acabaram um com o outro. Tem explicação um negócio desse? Porque não era menino pegando em arma, não eram pessoas inexperientes, eram homens preparados para a guerra, estavam indo para conquistar a terra de Israel, estavam indo para aniquilar a nação, estavam indo ali para arrebentar com Josafá e o seu povo. Aí, por causa do louvor, entenda isso, por causa do louvor a Deus, Deus entrou no meio dele lá e desbaratou, colocou emboscadas no meio do povo. Está vendo o poder que nós temos em louvar, meus irmãos? E quer que eu te dou uma boa notícia, ou um conselho, como você preferir entender. Porque nós costumamos ser movidos a sentimentos, ou é só eu? Porque às vezes a gente está sentindo de fazer alguma coisa, e aí a gente faz. Quer ver um negócio? Às vezes você vai chegar para mim e falar assim, pastor, eu estou sentindo aí de final de semana tirar um off e viajar com a minha família. É um sentimento, você é movido pelo sentimento. Eu estou sentindo saudade da minha família lá no norte, e aí eu vou comprar uma passagem e vou lá, porque eu estou sentindo. E aí, meus irmãos, o louvar a Deus excede o sentimento. É uma batalha. No meio de uma guerra, se você estiver cansado, você tem que correr, você tem que marchar, você tem que pegar em armas. Nós estamos em guerra. Vai ter momento que nós vamos sentir cansado. Vai ter momento que nós vamos sentir desanimados. Ah, pastor, eu queria uma palavra que me animasse, mas essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vai ter momento que a gente vai sentir de não fazer nada, mas mesmo não sentindo nada, abra a sua boca e louve ao Senhor, porque enquanto nós louvamos, Deus entra no meio dos inimigos, lança emboscada no meio deles, desbarata eles, e nós vencemos a guerra sem mesmo nem perceber, só porque nós louvamos ao Senhor. É uma arma infalível na nossa vida. Não pode, meus irmãos, nós não podemos falar, não, eu não senti, porque tem gente que vem num culto e fala, não, eu não senti nada de dar um glória a Deus, de dar aleluia, de louvar ao Senhor. Não, nós não somos porque sentimos, nós estamos aqui, porque nós entendemos que Ele é digno de toda adoração. Eu louvo ao Senhor porque eu sei que Ele é digno de louvor, não é porque está tudo indo bem na minha vida, não. Quando está tudo indo mal, nós não queremos mesmo, não, meus irmãos. Está com dor, você não quer dar glória. Está sofrendo, você não quer louvar. Mas Deus está falando, louve, porque enquanto você louva, os seus inimigos vão ser desbaratados. Vai ter confusão, ninguém vai entender o que aconteceu. Mas é o poder do louvor na sua vida que vai entrar e vai te livrar, assim como livrou Josafá. O louvor ao Senhor afugenta o mal da nossa vida. Afugenta o mal. Coloca para mim 1 Samuel 16 e 22. O louvor, meus irmãos, estamos falando do louvor. Então, Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. A Bíblia afirma que todas as vezes que Saul ficava atormentado por um espírito mau, Davi louvava ao Senhor com a sua harpa e o espírito mau se afugentava da vida de Saul. Olha aí, não era, meus irmãos, ele chegava e aí a igreja católica vai jogar água benta e saía, não era. Não é porque ele chegava e fazia não sei se é da época dos irmãos, mas os mais velhos, benzia para sair a dor. Não era por causa disso, não. Ele chegava e louvava ao Senhor. No louvor que ele adorava, enquanto ele tocava a sua harpa, o inimigo, o espírito mau, o demônio, saía da vida de Saul. Ah, meus irmãos, olha aí o segredo para a nossa vida. Está ruim lá onde você está? Começa a louvar ao Senhor. Está difícil aonde você está? Começa a entoar o Senhor louvores. Cante. Tenha na sua boca, na sua garganta, louvores a Deus. Ah, mas não está bom. É aí que é a hora de nós louvarmos. Ah, mas parece que tem uma perturbação aqui. Começa a louvar, porque enquanto nós louvamos, o inimigo sai. Enquanto nós louvamos, Deus entra com providência e muda a situação. É uma batalha.
Às vezes a gente esquece. A gente esquece e pensa, não, isso aqui é tudo normal. Não, meus irmãos, é normal ter, mas não é normal prevalecer sobre nós. É normal ter luta, mas não é normal prevalecer sobre o crente. Por quê? Porque o inimigo não tem domínio sobre a nossa vida. Nós estamos sobre o domínio de Deus. Se nós andarmos com louvores na nossa garganta, nos nossos lábios, nada prevalece contra a nossa vida. É uma arma infalível. É infalível. Está triste, o ambiente está triste. Começa a louvar, porque enquanto você louva, Deus alegra o ambiente. Eu não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas quando você louva, alguém vê, alguém escuta e é contaminado por esse louvor também. Quantas vezes, trabalhando nas obras por aí, e aí às vezes eu entoava um louvor, não canto bem não, mas eu estava louvando ao Senhor, e daqui a pouco eu parava, a outra pessoa lá no outro cômodo continuava. Eu falei, alguém foi alcançado por esse louvor. Eu não sei o que ele estava passando, mas talvez este louvor, este trecho, essa estrofe do hino que eu louvei, foi o suficiente para mudar o dia daquela pessoa. O louvor afugenta o inimigo das nossas vidas, daqueles que nos cercam. Deus te deu louvor. Você tem voz, você fala perfeitamente, as suas cordas vocais funcionam perfeitamente, você tem fôlego de vida, você está apto para louvar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho muito motivo para louvar. Não, eu vou falar para você alguns motivos aqui agora. Você acordou por essa manhã, é motivo para você louvar ao Senhor. Deus te guardou no decorrer deste dia, é motivo para você louvar ao Senhor. A sua saúde está perfeita, é motivo para você louvar ao Senhor. Tudo está bem na sua casa, é motivo para você louvar ao Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para te dar salvação, é motivo para nós louvarmos ao Senhor. Nós não podemos dizer que não temos motivo para louvar ao Senhor, porque por mais que nós louvemos, nós não alcançaremos aí de pagar o que Jesus fez por nós. Louve ao Senhor no seu dia a dia, adore ao Senhor, cante hinos ao Senhor, louve Ele a todo momento, porque Ele é digno de toda adoração. A Bíblia afirma que todas as vezes que Davi louvava, o Espírito saía. Irmãos, não tem nada, eu vou repetir, nada, nenhuma força maligna, não tem nenhuma força humana, não tem nada que resista uma adoração verdadeira, um louvor verdadeiro perante o Senhor. Talvez até parece que a situação lá não muda, mas ela muda aqui. Talvez parece que não muda lá, mas Deus muda o posicionamento do nosso coração aqui. Vai ter momentos que parece que não vai mudar. A gente vai cantar, a gente vai louvar, a gente vai pedir, mas aí Deus não muda lá, mas muda o nosso coração. Fala, se aquieta porque eu estou no controle. E aí a gente começa a adorar a Deus, sabendo de que Ele está trabalhando e é no tempo dEle. O louvor é uma arma infalível que Deus nos deu. Em Salmos 33, e o verso 1, a Bíblia diz: aos retos convém o louvor. Coloca para nós o 33 e 1. Olha lá. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. O 34, mas Salmos também 34, e o verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi, um grande campeão, venceu muitas batalhas, louvando ao Senhor, dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Meus irmãos, ali está, coloca o 34 e o 1, por favor, deixa ele ali. Ali está o segredo de um verdadeiro campeão. O filho de Davi, Salomão, quando assume o reino, ele vive um reino de paz, tranquilidade. Quando ele assume ali depois do seu pai, ele pega uma bonança terrível, uma prosperidade terrível, ele ficou riquíssimo. Por que ele experimentou tudo isso? Porque o seu pai tinha aniquilado todos os inimigos do reino.
Davi aniquilou. Por que Deus não deixa Davi fazer, tá pentecostal, Deus não deixa o Davi construir o templo? Deus fala assim, as suas mãos estão manchadas de sangue, ele acabou com todo mundo. Aí o seu filho assume em paz. Agora, por que Davi consegue conquistar tanto isso? Davi entendeu o poder de louvar a Deus. Olha o que ele está dizendo, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. O que é em todo o tempo, meus irmãos? Olha o poder dessa palavra. Em todo o tempo. Não é só quando tudo está bem. E a gente nem faz isso quando tudo está bem. A gente é ao contrário. Quando o negócio aperta, vem todo mundo para a igreja. Quando o negócio aperta, está lá, a enfermidade bate, o negócio aperta lá e corre todo mundo, e começa a adorar, e começa a buscar a Deus, e aquele negócio. A gente é ao contrário, que às vezes a gente fala, não, vamos servir a Deus quando tudo está bom, aí quando está difícil a gente corre atrás do nosso. Não, a gente trocou, aí quando está tudo em bonança a gente esquece, tem gente que até esquece que tem Deus, esquece até que tem igreja, que tem as coisas de Deus, deixa tudo de lado, não louva mais, porque está indo tudo bem. Está indo tudo bem. Isso aqui não é novo não, meus irmãos. A nação de Israel vivia isso aqui. Quando ele estava lá no cativeiro, preso, sofrendo, aí eles clamavam, oravam, aí Deus é misericordioso, entrava em favor, resgatava o povo, levava para sua terra, restaurava o povo. Daí a pouco eles caíam de novo, esquecia de Deus, parava, misturava, virava um negócio e caía em tribulação de novo. A adoração, o louvor, é a nossa arma de guerra. Ela funciona tanto para nós desbaratarmos, atacarmos o nosso inimigo, como foi lá em 2 Crônicas, que nós lemos, com Josafá. Ele orou, ele adorou, ele louvou daqui e Deus entrou com providência lá. Mas também ela serve como uma previsão, nós prevenindo de nós cairmos em batalha. Está ali, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios, na minha boca. Continuamente, meus irmãos. Acorda amanhã de manhã louvando ao Senhor. Vai deitar amanhã de noite louvando ao Senhor. Vai almoçar, louve ao Senhor. Vai trabalhar, louve ao Senhor. Continuamente tenha louvores nos seus lábios, na sua boca, na sua vida, no seu ambiente, na sua casa, na sua família. Sempre louvando ao Senhor. É o segredo de nós vencermos como Davi venceu. De nós alcançarmos e conquistarmos assim como Davi conquistou, meus irmãos. Porque a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue. É uma batalha espiritual. E essa arma aqui, e diferente da espada, diferente da arma de fogo, diferente de um porrete, de uma pedra, ela afeta também na região espiritual, e nós vencemos as batalhas e nós expulsamos aí os inimigos que nos cercam. Continuamente o louvor estará na minha boca. Em Hebreus 13:15, coloca para nós, fazendo favor. O escritor sagrado afirma: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Irmãos, louvor, louvar. Alguém já ouviu aquela frase a respeito de alguém que diz assim: não, a atitude de fulano foi uma atitude louvável? Sim, louvável. Não, a pessoa é uma pessoa louvável. Então, louvar, uma atitude louvável, a gente vai cantar para essa pessoa? Porque às vezes a gente conecta aqui no nosso ambiente de igreja, a gente vai dizer assim, eu disse aqui no começo, o nosso diácono, irmão Alcenir, vai estar louvando ao Senhor com os 2 hinos da harpa cristã. O conjunto vai estar louvando a Deus, fulano vai estar louvando com um dos seus louvores. Aí a gente conecta todo o louvor à canção, a cantar. E tem hino no nosso dia que nem louva a Deus. Então, louvar a Deus vai além. Você quer louvar cantando? Amém, meus irmãos. Vai nessa tua força. Mas quer louvar a Deus? Acorda e diga: bendito é o nome do Senhor.
Vá trabalhar e fala: Senhor é maravilhoso. Isso é louvar ao Senhor. É dizer coisas a respeito de Deus. E tudo que eu tenho a dizer a respeito de Deus é bom. O Senhor é bondoso. A misericórdia do Senhor tem me alcançado. Isso é louvar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego. Isso é louvar ao Senhor. Meus irmãos, não fica com vergonha, não. Fica com vergonha, não. Está lá passando um pano no chão, passando um veco. Solta um glória a Deus lá no meio. Fala um obrigado, Jesus. Eu trabalhava com um irlandês. E aí, se eu falasse obrigado, Jesus, ele não entendia, né? Aí eu soltava um thank you, Jesus. Aí ele olhava para mim assim e falava: está ficando doido. Doido não, meu irmão, eu estou reconhecendo, eu estou louvando ao Senhor, porque eu entendo o que Ele fez na minha vida. Glory to God. Louve ao Senhor. Começa a dizer coisas a respeito de Deus. Expresse com a sua alma, do íntimo da sua alma, o que Jesus fez por você. Você tem coisas, você tem motivos para bendizer o nome do Senhor todo dia? Não responde. Pode ficar calado, mas se você tem a partir de hoje, começa a bendizer ao Senhor, a louvar em todo momento. Por quê? Porque o inimigo está pertinho de nós, bramindo como um leão, querendo nos tragar. Talvez você está lá despercebido, mas o inimigo está olhando lá na frente. Ele vai passar aqui, eu vou colocar uma armadilha, ele vai cair. Mas quando nós louvamos aqui, quando eu bendigo o nome do Senhor, quando eu louvo o nome do Senhor, o Senhor vai lá, retira a armadilha que era para mim se torna para ele, como foi com os inimigos, e ele cai na própria armadilha. Por quê? Porque Deus entrou com providência em favor da sua vida. Por quê? Porque você louvou. É uma arma. É uma arma. Deus está te dando aqui uma estratégia de guerra nesta noite. Deus está dando a estratégia para você vencer a guerra, para você parar de ficar caindo, para você parar de ficar desanimando, para você parar de ficar querendo desistir, porque tudo isso é a armadilha do inimigo da nossa vida. Ah, você acha, meus irmãos, eu vou falar um negócio aqui muito sério com vocês. Você acha que esse cansaço que a pessoa sente inexplicável? Porque às vezes a desculpa é: eu estou cansado, mas fica em casa, está cansado para vir na igreja do meu. É espiritual. Esse desânimo, tudo que aparece é no dia do culto, é espiritual. Eu estou falando sério com os irmãos aqui hoje. Tudo o que acontece é nos dias de trabalho na igreja. Tudo o que acontece, o cansaço é só para fazer as coisas de Deus. É espiritual. É preciso de nós louvarmos ao Senhor em todo o tempo, como o Salmo 34:1 está dizendo. Continuamente tenha nos seus lábios louvores. Aí a sua força é renovada, o seu espírito é renovado, você é fortalecido. Por quê? Porque Deus começa a batalhar as suas batalhas e você para de cair nos enganos de Satanás para a sua vida. Uma das armas infalíveis que nós temos então é o louvor. Fácil, todo mundo aqui já sabe usar. Não precisa nem de curso. Você não precisa nem mirar, meu irmão. Você não precisa nem apontar, treinar o tiro ao alvo. Louva da onde você está. Deus garante que o louvor chega no alvo certo. O anjo do Senhor colhe o seu louvor. Esse louvor chega como um sacrifício com cheiro suave às narinas, aos ouvidos de Deus. E ele responde trabalhando em seu favor. A arma do louvor não falha. Ela é infalível. Ela é infalível. Porque às vezes a gente pede. A gente aprendeu a pedir. A gente aprendeu a pedir. Aprendeu a pedir, aprendeu a buscar. Não é? Muitas das vezes os nossos cultos vamos dizer assim: quem veio buscar a sua bênção? E todo mundo: eu. Buscar a bênção. Aí domingo que vem, quem veio buscar? Veio de novo buscar. E que dia que a gente vem trazer o nosso sacrifício de louvor? Que dia que a gente vai trazer um sacrifício de adoração ao Senhor e oferecer? O sacrifício, o sentido de culto que existia no Antigo Testamento não era buscar a bênção, era trazer o sacrifício. Aí vinha todo mundo para o culto, um com carneiro, um outro com a pomba, o outro com frango, um outro com o que ele tinha, o outro tinha lá a primeira colheita do seu grão. Era isso que era o sentido de culto. Aí o nosso hoje a gente quer só buscar, porque nós estamos no tempo da graça. No dia que nós pararmos de buscar tanto e começarmos a oferecer, Deus vai nos dar sem que nós tenhamos que buscar. As bênçãos do Senhor começam a nos perseguir. Louvor.
Tenha continuamente nos seus lábios louvores a Deus. A segunda arma que nós temos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, eu vi uma pessoa não crente dizendo uma vez. E aí ele conversando com um cristão e ele perguntando a esse cristão: você acredita em Deus? E a pessoa: não acredito, todo empolgado. Não, eu acredito, eu sirvo a Deus. Eu acredito que Jesus morreu por nós. Você acredita na Bíblia? Acredito. Você crê que ela é a verdade? Eu acredito que ela é a verdade, 100%. Você já leu a Bíblia toda? Não, não li não. Ué, como que você crê, acredita, tem fé, que ela é a verdade, que ela é a bússola para a sua vida? A bússola para a sua vida, e você não leu ela toda até hoje. Você não lê ela regularmente. Eu não vou nem forçar e falar para os irmãos lerem toda, mas regularmente, algum momento você vai conseguir ler ela toda lendo regularmente. Você vai vencer. A palavra de Deus, meus irmãos, há países que não têm acesso livre a ela. Provavelmente os irmãos já viram algum vídeo, porque rola na internet, de algumas tribos, quando recebem as suas Bíblias, eles saindo correndo com a Bíblia, outros abraçados a ela, e chorando, e alegres com a Bíblia, uma felicidade terrível. E nós temos variedades, 10, 15 Bíblias no nosso armário. E é uma arma que nós temos nas nossas mãos. Todos os dias nós temos acesso a ela. Como que nós estamos usando essa arma? Como que nós estamos guerreando as nossas batalhas espirituais usando essas armas? O louvor, aí estava fácil. Nem exige tanto sacrifício. Eu disse que você pode louvar lá junto com o seu patrão, limpando a casa do americano, você soltar um glória a Deus lá. Perdão. Mas e a palavra? Como que nós vamos usar ela? Olha só, o louvor ao Senhor é a arma que deve estar sempre nos nossos lábios. E a espada de 2 gumes, que é a palavra viva de Deus, deve estar em nossas mãos e em nosso coração. Hebreus 4:12, coloca para nós, fazendo favor, Marcos. Hebreus 4:12. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso tudo aqui é a respeito da palavra. A palavra de Deus. Ela penetra, ela convence, ela discerne as intenções do coração. É a nossa arma, meus irmãos, que nós temos. Você não está acreditando em mim, não, que a palavra é uma arma? De nós guerrearmos. Não, você não está acreditando em mim, não. Você não está entendendo a seriedade que é esta palavra. Quando Jesus, o próprio Deus, foi tentado no deserto, não foi levado para o deserto, para o deserto, ele foi pelo Espírito. Agora, no deserto, ele foi tentado por Satanás. Aqui fica uma outra ocasião para nós meditarmos nisso. Mas quem levou ele, Jesus, para o deserto foi o Espírito, e quem levou ele para o alto do monte e prometeu ele mundos e fundos foi Satanás. Mas isso fica para uma outra terça-feira para nós meditarmos. Vamos lá para onde Jesus está dialogando com ele. Satanás chega e fala com Jesus, fala assim, Jesus jejuando, oferecendo um sacrifício de louvor a Deus, com fome. Aí o tinhoso lá, o Satanás, chega e fala assim, transforma essa pedra aqui em pão francês. Mineiro gosta de pão francês, irmão. Transforma isso aqui em pão para matar a sua fome. Por quê? Porque Jesus tinha poder para fazer? Tinha. Jesus tinha, não, ele tem poder para fazer? Tem. Podia fazer? Podia. Aí Jesus repreende ele com o quê? Com o que Jesus repreende ele? O que ele usa? A palavra, meus irmãos.
Está dizendo lá, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. Aí não é suficiente, ele fala, vai lá, leva ele para o monte e fala assim, ó, lança-se daqui para baixo, porque também está escrito, Satanás também usando a palavra, que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Não está na palavra? Está. Aí Jesus fala assim, mas também está falando que nós não podemos tentar ao Senhor teu Deus, ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, aí ele vai, leva lá e fala assim, ó, ei, todo este reino aqui eu vou te dar, ó. Não é dono de nada, mas estava dando. Nada é dele, mas vou te dar, se até onde alcança a visão, é tudo seu, vou dar. Aí Jesus fala assim, se prostrado me adorar. Aí Jesus fala assim, não, também usa a palavra, somente ao teu Deus adorarás. Mas irmãos, a palavra é a nossa arma de guerra. A palavra é a nossa arma de guerra. Está vendo que Satanás também conhecia a palavra e ele só usou a palavra para enganar, para induzir Jesus a fazer aquilo que não era do agrado de Deus. Mas Jesus, conhecendo a palavra, refutou também com a palavra e escapou, santo, sem pecado. Tem muita gente dentro da igreja que está, por falta de palavra, sendo enganado pelo inimigo, às vezes até usando alguns versículos isolados. Por isso que conheça a palavra, meus irmãos. Eu ensinava, e isso fica agarrado na minha mente, eu ensinava aos jovens em Summerville, ensinei por alguns anos, e eu dizia aos jovens e dizia, gente, vocês não precisam ser aquele pregador eloquente, aquele camarada que vai arrebatar multidões, mas tenha pelo menos a capacidade de defender a sua fé. Defender a sua fé. Muitos que estão dentro da igreja, se forem perguntados, por que você é cristão? A resposta talvez vai ser, minha mãe me levava quando eu era pequeno, e eu fiquei, gostei, cresci no meio lá e estou lá até hoje. Por quê, meus irmãos? A palavra, o inimigo chega todos os dias perante nós e nos induz, e quer nos levar a algumas coisas. E aí, meus irmãos, hoje em dia, muito mais do que antigamente, com o poder que a internet tem, quantas pessoas usadas por Satanás nesses vídeos, e aí eu fico olhando, os irmãos ficam vendo, às vezes repostando, e aí, meus irmãos, leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Aí vem um, vai dizer que nós somos o centro de Jesus. Aí o outro vem dizer, vai falar que é um negócio para lá, um negócio para cá. E aí a gente não conhece a Bíblia, a gente sai seguindo esse negócio tudo. Segue esse negócio tudo. Aí Deus está dizendo para nós hoje, é uma batalha espiritual. Você já entendeu que o louvor é uma arma. Agora a palavra também é essa arma e você precisa usar. Como que eu uso a palavra, meus irmãos? Use, medite, leia, aprenda, aguarda ela no seu coração. O que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração, na minha alma, na sede do meu sentimento. Para quê? Para eu ser um pregador itinerante? É isso que a Bíblia diz? Para eu ser um profeta que vai revelar CPF, placa de carro? É isso que a Bíblia diz? Não, é para não pecar contra ti. É uma arma que Deus nos deu. Guarda ela no seu coração, na sua mente. Tenha ela dentro de você, tenha ela contigo o tempo todo. Talvez não tenha como você carregar ela física, para baixo e para cima. E aí tem uns que vão colocar ela no para-brisa do carro aqui como amuleto, também não serve. É para ela ter viva no seu coração, na sua alma. Tenha versículos meditando diariamente, remoendo, revivendo, trazendo a memória. Faça isso diariamente e aí você terá uma arma eficaz na sua vida. Dentro disso aqui, meus irmãos, tem algumas pessoas que usam. Abre no Salmo 23. Aí o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vou deixar lá em cima da estante de casa. Bonitona lá, ó. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do alto. Estou protegido. Olha o Salmo 91 aqui. Não adianta nada. A palavra ela é para ser vivida. Ela é para ser praticada. Teoricamente não adianta nada. Fazer curso de teologia e não viver o aprendizado não adianta nada. Perde 5 anos da vida. Estudei 5 anos. Não adianta nada, irmão Oséias. Irmão Jonathan, é viver a palavra. Todo dia, todo dia. Todo dia.
Todo dia a palavra tem que estar viva no nosso coração. Porque ela é eficaz, ela é poderosa, ela discerne entre os pensamentos e intenções do coração. Efésios 6:17. Paulo afirma que devemos, coloca para mim, Marcos, fazendo um favor, devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, porque ela é a palavra de Deus. Deuteronômios 32:41. Olha o que está dizendo. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. A Bíblia diz que o Senhor possui uma espada afiada e reluzente. Olha só, o Senhor possui e Ele nos deu uma espada afiada para nós lutarmos, para nós batalharmos. Oh, meus irmãos, Deus podia muito bem deixar-nos ao léu, mas olha só, Ele nos deu a capacidade de louvar, Ele nos deu a sua palavra, a bússola para a nossa vida. Pastor, o que é que eu devo fazer? Na Bíblia está dizendo. O que é que eu não devo fazer, que eu acho que é o mais difícil para as pessoas? O que é que eu não devo fazer? Porque ninguém gosta de ser proibido de nada. Na Bíblia está dizendo. Até onde eu tenho que ir? A Bíblia está dizendo. Onde eu tenho que parar? A Bíblia está dizendo. Na Bíblia tem tudo o que nós precisamos, meus irmãos, para sermos santos, servos, crentes, adoradores, sermos salvos. Está tudo na Bíblia. É a arma que Deus nos deu para nós nos defendermos dos ataques inimigos. Deus tem uma arma afiada, uma espada afiada. Josué 5, capítulo 5, verso 13 ao 15. Olha só. É a arma que os anjos têm, que Deus tem, nós também temos. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada, preparada já para batalha. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Olha só, Deus enviou esse aí, o príncipe do exército do Senhor, chegou com uma espada desembainhada, preparada para a guerra, preparado já. Aí Josué perguntou: calma lá, é amigo ou é inimigo? É dos nossos ou é dos nossos inimigos? Explica aí. Aí ele fala: não, eu sou do exército do Senhor. Aí Josué se prostra e entende que Deus está batalhando por ele. Entenda, meus irmãos, o anjo, o príncipe do exército, está com uma espada. Os anjos têm espada. O Senhor tem uma espada afiada, afiada e reluzente. E aí, meus irmãos, olha só, nós temos também uma espada. Nós temos também uma espada. Estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Nós somos armados com isso aqui, porque nós estamos vivendo em guerra, luta. Deus sabe disso. Deus sabia muito bem, entende muito bem que nós viveríamos lutas espirituais diárias nessa terra. Aí Ele nos mune, Ele nos supriu com o que nós precisamos: louvor e palavra, oração. Louvor, meus irmãos, pode ser cantar, pode ser adorar, pode ser orar. Isso tudo é atitude de louvor a Deus. Servir a Deus é louvar a Ele.
Tem gente que não entende isso. Mas você vir aqui no sábado, na parte da tarde, limpar a igreja, atitude de louvor a Deus. O irmão que fica na porta recepcionando as pessoas, louvor a Deus. O irmão que passa o vecchio na igreja quando termina o culto, louvor a Deus. Ah, tem gente que não entende isso. Aí você não está louvando, meus irmãos. O que nós fazemos, façamos como para Deus. E aí você está louvando. Você vai ajudar alguém? Faça como você está fazendo para Deus e você louva a Ele com isso. A partir de hoje, para de murmurar quando você tem que chegar mais cedo para abrir a igreja, quando você tem que chegar mais cedo para preparar as coisas na igreja. Entenda que você está fazendo louvor a Deus, você está louvando a Deus com isso, você está adorando a Deus e tenha também na sua vida a palavra. Josué 5,13, ele encontra com um príncipe que tem uma espada, uma espada na sua mão, recebeu estratégias para vencer os inimigos. Esse anjo com a espada deu a Josué estratégias para ele vencer o inimigo. Apocalipse 2:12, e já termina aqui, meus irmãos. Meu tempo já foi. Vocês voltou a pilha dele, né? Do relógio. Isso tinha arrancado, hein? Isso tinha até ficado empolgado. Mas devolveram ela lá, está funcionando. Olha lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele tem a espada afiada de 2 gumes, aguda de 2 gumes. Ele tem essa palavra, Ele tem essa espada. E nós também fomos munidos com a palavra de Deus, que também é a espada que nós podemos batalhar. Efésios 6:17, por favor, coloca aí, eu termino com ele. Os irmãos se coloquem de pé, por favor. 6:17. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tome o capacete, a couraça, toda a armadura que está dizendo em Efésios 6. Mas tenha também as 2 armas infalíveis que Deus nos deu: o louvor e a palavra. O louvor e a palavra. Certa feita, alguém perguntou, e eu vou enquadrar o louvor na oração. Alguém perguntou a um pregador e disse para ele: qual é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Aí ele parou assim, e Deus deu a ele a sabedoria. Ele disse assim: para o pássaro, qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? Se o pássaro não tem a direita, só a esquerda, ele não voa. Vice-versa, se também só tem a direita e não tem a esquerda, ele não sai do lugar. Mas com as 2 asas, ele bate as asas e voa, e exerce o seu papel. Para o crente, e aí agora eu quero parafrasear, o louvor e a palavra é as nossas asas que nós precisamos para voar voos altos na presença do Senhor. São as armas que Deus te deu para você prevalecer contra o inimigo. Feche os seus olhos e comece a louvar ao Senhor. Não peça nada. Não peça nada. Não é momento de nós pedirmos, é momento de nós louvarmos a Ele. Adore a Ele, começa a agradecer em forma de louvor, em forma de adoração, tudo que Deus tem feito na sua vida. Começa a vasculhar na sua vida, no íntimo. Eu sei que tem luta, eu sei que tem dificuldade. Às vezes elas querem até sobressair, mas Deus está trazendo à sua memória tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele fez na sua vida. E isso é motivo de você louvar a Ele. O livramento que você recebeu, aquela cura que você recebeu, aquela porta aberta que você está nela hoje. Tudo isso é a mão de Deus fazendo na sua vida. E isso é motivo de você louvar a Ele nessa noite. Comece a louvar, é a forma que você tem de guerrear, de batalhar todos os dias. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome nessa noite, nós rendemos ao Senhor louvores, adoração, nós Te honramos, ó Pai, porque nós entendemos que o Senhor tem feito todas essas coisas na nossa vida. Ó Papai querido, como a Tua palavra diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso
nós estamos alegres. Senhor Jesus, que a arma do louvor venha estar exercitada na nossa vida todos os dias, que a tua palavra venha encontrar guarida nos nossos corações diariamente, que o teu louvor venha estar continuamente nos nossos lábios e a tua palavra no nosso coração. Senhor Jesus, sustenta-nos na tua presença, guarda-nos, ó Pai. Senhor, cobre-nos com teu sangue, continua com as tuas mãos estendidas, e que a tua igreja continue em louvor, em adoração, e meditando e vivenciando a tua palavra todos os dias. Sê com o teu povo, meu Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus.